Queridos alunos, iniciando nossa aula sobre noções básicas de cartório, incluindo nessa aula noções sobre todos os chamados cartórios, serviços extrajudiciais, as serventias notariais e registrais. O escopo dessa nossa primeira aula é justamente trazer uma diferenciação, trazer uma explicação, uma localização para quem está assistindo de que é uma ou outra serventia. O que se faz em cada uma? Porque há muitas dúvidas e não raro, não só alunos, mas também profissionais fazem uma certa confusão com relação aos atos que são realizados numa e na outra. Por isso que eu escolhi o tema dessa aula de hoje e trago aqui para vocês. Eu sou a professora Eliane Blasquezi, sou tabeliã de notas e professora universitária. Estou aqui para conversar com vocês sobre temas específicos relacionados a cartórios. Bem-vindos à nossa aula. Esse tópico que eu escolhi, que trata sobre as noções básicas sobre esses serviços notariais e registrais e a finalidade dessas atividades, tanto aquelas que são realizadas em tabelionatos quanto nos demais registros, traz uma verificação, uma explicação, uma explanação para que você possa, no momento em que for perguntado, no momento em que precisar realizar determinado ato, tenha já o caminho, já saiba para onde se dirigir. A Lei dos Notários e Registradores, ela traz já no seu primeiro capítulo, o conceito do que são esses ofícios públicos. E vai dizer a lei que serviços notariais e de registros são aqueles de organização técnica e administrativa e são destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que é realizado, que é elaborado, que é lavrado e que é registrado nos chamados impropriamente de cartórios, porque o termo técnico não é cartório, embora popularmente nós conheçamos e até mesmo quem lá trabalha se dirige assim, estes serviços, eles trazem a segurança jurídica para cada pessoa que ali busca esses serviços, porque em razão da publicidade que é dado com o registro, é possível se ter o conhecimento através do requerimento de certidões de que procurações foram lavradas naquele tabelionato, de que escrituras foram lavradas, do que foi registrado no registro de imóveis, da pessoa que teve o seu registro de nascimento ou de casamento ou até mesmo o óbito ocorrido e registrado, é possível se ter essa notícia, obter estes documentos com um requerimento. Autenticidade porque presume-se com presunção relativa de veracidade que tudo aquilo que foi lavrado nessas serventias é verdadeiro. E em razão disso gera a segurança jurídica e eficácia desses atos que aí são lavrados. E estes profissionais que ali trabalham, eles vão trazer para o mundo real a garantia de que esses negócios que ali foram realizados na sua presença, foram realizados com a supervisão do registrador, do tabelião, eles realmente, em razão da fé pública, eles estão aptos a serem aceitos em qualquer lugar. Então, a finalidade final destes documentos ou da lavratura
da elaboração do registro desses documentos é justamente dar efetividade para a vontade das partes que vão ali procurar esses locais para realizar estes atos, os negócios jurídicos, seja lá na esfera pessoal, seja na esfera patrimonial. E dentro do nosso sistema jurídico brasileiro, nós temos os chamados ofícios notariais, que são os tabelionatos de notas e de protestos, e os registrais, são os registros públicos e que são registro civil das pessoas naturais, né? Registro civil das pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e registro de imóveis. Cada um desses ofícios, cada um dessas serventias tem legislação e especificação própria, que são a nível de estado determinados pelas normas que são editadas por suas respectivas corregedorias de justiça. Além disto, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem a prerrogativa constitucional de fazer a fiscalização de todos esses ofícios. Iniciando na diferenciação do que é um e do que é outro, começamos pelo tabelionato de notas. Por que, prof, pelo tabelionato de notas? Porque o tabelionato de notas, ele é o ofício mais antigo. Inclusive, é uma das profissões já reconhecidas, funções regulamentadas, há mais de 700 anos. Então, nessa espécie de tabelionato, nós temos o tabelionato de notas, que esse é o mais antigo, que era aquele de anotar, de copiar, de redigir o documento, e também o tabelionato de protestos, que é mais novo e eles têm finalidades separadas. Por quê? O primeiro, que é o tabelionato de notas, ele trata da lavratura de determinados atos, do reconhecimento da assinatura, da autenticação de documentos, e mais adiante nós vamos trabalhar o tabelionato de notas bem mais especificados, que nós teremos uma aula específica para isso. E este é onde se faz um testamento, se faz uma ata notarial, se faz uma escritura de compra e venda, por exemplo. E este, embora ele seja um ofício muito antigo, ele não tem uma legislação própria. Exatamente isso. É regulado atualmente pela Lei dos Notários e Registradores, que não trata especificamente do tabelionato de notas, mas trata de uma forma mais generalista de todos os ofícios, e essa é a Lei 8.935 de 94, ela veio regulamentar o artigo 236 da Constituição, e também pelas normas específicas de cada corregedoria dos estados, que vai, então, determinar aspectos mais pontuais que não estão determinados em lei. E muito do que se pratica em um tabelionato de notas tem a ver com costumes. Já o tabelionato de protesto, ele foi contemplado com uma lei especial, que é a Lei 9.492 de 97, e que regula completamente a matéria. E, desta forma, no tabelionato de protesto, vai ser realizada a publicização do inadimplemento. Já ouviram falar, né, em algumas circunstâncias, eu tive o meu nome protestado, eu tive um título protestado. Justamente isso. No tabelionato de protesto, recebem-se títulos não pagos, não só títulos, mas outros documentos de dívida, para que seja dado publicidade que aquela pessoa é má pagadora. E alguém requerendo a certidão,
indicando o nome e o CPF dessa pessoa, vai ter esta informação. Se sim, se aquela pessoa tem ou não tem o seu nome como mal pagador ali, através do CPF, geralmente. Nós temos, então, essa regulamentação desses ofícios através da Lei 8.935 e da Lei 9.492, que vai regular os tabelionatos, e também esta lei, especificamente a Lei dos Notários e Registradores, ela vai trazer em seu bojo os parâmetros do exercício dessas atividades notariais e registrais, dizendo, como eu disse para vocês lá já no primeiro artigo, né, o que são esses ofícios. E vai definir também essa lei a atuação desses oficiais, dizendo que notário ou tabelião de notas e oficial de registro ou registrador são os oficiais de direitos dotados de fé pública a quem é delegado esse exercício dessa atividade ou notarial ou registral. E também designa quem são esses titulares. Por exemplo, nos serviços notariais são os tabeliães de notas. E traz também a competência de cada um desses oficiais. Por exemplo, diz a Lei dos Notários e Registradores que compete ao tabelião de notas formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, ele vai ouvir a pessoa, vai verificar o que ela deseja e vai transformar aquele desejo dela, obviamente, dentro dos aspectos legais, tá, de forma jurídica. Vai lavrar um ato notarial. Também a competência em intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar uma forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo esses documentos apropriados, né, e conservando os originais. Porque todos os atos públicos, quer dizer, as escrituras públicas, as atas notariais, são lavradas no tabelionato de notas, lá ficam arquivados em livros e o notário ou tabelião de notas vai expedir uma cópia fidedigna do seu conteúdo. Geralmente ele vai expedir o traslado, que é assinada na hora, juntamente com o original. Também compete ao tabelião de notas autenticar fatos. Traz como competência exclusiva desses profissionais ainda lavrar escrituras e procurações públicas, testamentos, atas notariais, reconhecer firma e autenticar cópias. E determina ainda que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens que são objetos daquele ato ou negócio jurídico. Há umas exceções que com o correr das aulas nós vamos verificar, mas a regra é que eu posso lavrar uma escritura de compra e venda de um imóvel da minha cidade em outra cidade qualquer, escolher meu tabelião de confiança, devendo somente depois trazer a registro no registro de imóveis local. Bom, nós temos dentro dessas outras modalidades de registros públicos a chamada, então, Lei dos Registros Públicos, que vem fazer a regulamentação dos chamados registros públicos. Essa lei, que é a Lei 6.015 de 1973, ela trata de forma exclusiva do registro civil das pessoas naturais,
do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Especiais, do Registro de Títulos e Documentos e do Registro de Imóveis, e define, nesta lei, a competência exclusiva e a especialidade de cada uma dessas serventias registrais. Por exemplo, no Registro Civil das Pessoas Naturais, que é uma espécie do gênero registro público, é onde se registra tudo aquilo que diz respeito à pessoa, desde o seu nascimento, passando pelo casamento, até o óbito. O fato de nascer, de crescer, de reproduzir e de morrer. Todo o histórico da pessoa fica registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, este cartório, ele traz ali a história de cada pessoa. É feito neste registro, também além disto, averbações, retificações, então retificação de nome, retificação de estado civil, é feita a averbação de separação, de reconciliação, é feito o registro de divórcio, anulação ou nulidade do casamento e ainda alteração de regime de bens. E ainda, como esse rol não é taxativo, é possível realizar outros atos determinados por lei. E esses atos são, por exemplo, opção de nacionalidade, a averbação ou registro da união estável, entre outras possibilidades. O Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Especiais é aquele registro que vai registrar atos ou constituição de pessoas jurídicas que não são pessoas jurídicas empresárias. Então, nessa sistemática, essas pessoas jurídicas serão registradas neste registro em especial, por exemplo, as associações como as ONGs, partidos políticos, fundações, sendo que, quando se tratar de sociedade empresária, o registro vai se dar perante as juntas comerciais dos estados e a regulamentação é dada por uma lei muito próxima da Lei dos Notários e Registradores, que é a Lei 8.934 de 1994. A Lei dos Notários e Registradores é a Lei 8.935. E quais os atos que estão sujeitos ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, então, prof? Os atos constitutivos de pessoas jurídicas não empresárias, o estatuto ou compromisso das sociedades civis, das religiosas, das pias, das morais, das científicas ou literárias, e ainda daquelas fundações e associações de utilidade pública. Sociedades civis também que revestirem as formas estabelecidas em outras leis. As sociedades anônimas não são também aí registradas e os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos também são aí registrados. Também nesse cartório vai ser feito o registro de jornais, de periódicos, de oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícia. O registro de títulos e documentos, ele é um registro muito especial, porque esse é um registro residual. Essa prerrogativa dele de se registrar ali tudo aquilo que não é registrável em nenhum outro registro traz uma importância muito grande, tanto para fins de conservação dos documentos, quanto para fins de publicidade. Lógico que só podemos registrar
aqueles atos, aqueles documentos, aqueles contratos que não sejam contratos despidos de validade jurídica. Tá? Então, nesse sentido, este registro de títulos documentos, ele vai poder, então, registrar para fim de conservação, de publicidade, de segurança, de eficácia, de negócios que são realizados e que não há outro tipo de registro, outro local em que possa ser realizado estes registros. Este também é um registro onde vai ser possível se requerer a realização das chamadas notificações extrajudiciais. Por quê? O registrador de títulos documentos, ele tem a competência legal que lhe é dada pela Lei dos Registros Públicos de fazer a notificação para que uma pessoa tome ciência de uma determinada situação, de um determinado documento. Por exemplo, se eu quiser fazer a notificação do meu inquilino para que ele desocupe o imóvel no prazo estabelecido pela lei, qual é a forma juridicamente correta de eu fazer esta notificação? Alguns vão dizer, prof, dá para fazer por AR. Eu tenho muito medo do AR, porque eu posso colocar dentro do envelope do AR uma folha em branco ou outro documento qualquer, e ali naquele cartãozinho eu declarar, por exemplo, que é uma notificação, e a pessoa não receber isso, ou a pessoa dizer o contrário. Dentro tinha um papel em branco. Mesmo ela tendo recebido, porque o carteiro vai colher a assinatura dela, não há esta fé pública para dizer que a pessoa sabe daquilo ali. Quando o documento é entregue pelo registrador de títulos e documentos, há certeza de que ele recebeu exatamente aquele documento que ele deveria receber. E se por um acaso ele se negar a assinar, o registrador de títulos e documentos ou seu preposto tem fé pública para ler o documento e vai certificar que leu o documento e que a pessoa sabe do teor daquele documento. Então, por isso que a notificação extrajudicial para a prova daquilo que nós precisamos, ela é muito importante. E fazer da forma correta é mais importante ainda. Ok? Sabiam disso? Vejam a importância dessas situações. E, finalmente, o registro de imóveis, como o próprio nome diz, ele vai tratar de registrar imóveis, certo? Mas só imóveis? Não. No registro de imóveis, nós vamos registrar várias outras situações. E nós vamos ver. Tá? Aqui eu vou dar uma palhinha para vocês. Tá? Óbvio que imóveis, mas no registro de imóveis eu posso registrar o penhor agrícola, o penhor pecuário, eu posso registrar uma convenção de condomínio, eu posso registrar o pacto antenupcial, e isto, embora de uma forma ou de outra tenha a ver com patrimônio, não refere-se exclusivamente a imóvel. Então, atentem nessas situações. Óbvio que eu vou ter uma partilha de inventário, eu vou ter uma escritura de compra e venda, de doação, eu vou levar para registrar. A Lei 8.935, também é chamada de Lei dos Cartórios, ela traz a regulamentação, ela traz a nomenclatura do registrador, né, como eu chamo o registrador de imóveis, e a Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, ela traz a regulação da matéria. Então, quem tem interesse em se aprofundar com relação aos registros públicos, deve ler a Lei 6.015, né? Se aprofundar nessa lei.
para saber exatamente, né, tudo aquilo que é possível perante os registros. E, além da matrícula, onde é feito esse registro, e é feito o registro daquela transmissão do imóvel, vocês sabem que a propriedade imóvel, ela só se transmite com o registro, no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Mas, além disso, há outros registros que também são feitos. Por exemplo, o registro da instituição de bem de família, de hipotecas legais, de hipotecas judiciais, de hipotecas convencionais, de contratos de locação de prédios no quais tem havido a cláusula de vigência. Você sabe que a cláusula de vigência, quando se faz lá no contrato de locação, a colocação de uma cláusula dizendo que, mesmo que o imóvel seja vendido, o contrato de locação passa a vigorar ou continua a vigorar. Então, o inquilino terá direito, se ele registrar a locação com essa cláusula de vigência, de ficar até o final do contrato, mesmo que tenha sido vendido o imóvel. Penhor de máquinas e de aparelhos, já tinha falado para vocês, né? Penhoras, arrestos, sequestros, servidões, usufruto, uso, habitação, constituição de renda, contratos de compromisso de compra e venda para gerar o direito real do promitente comprador. Então, todos estes contratos, todos estes atos e muitos mais que tem ali na lei dos registros públicos são passíveis de fazer o registro no registro de imóveis. Então, atentem que não é somente registrável no registro de imóveis aquilo que diz direto de imóvel. Eu vou registrar a escritura, vou registrar a doação, vou registrar as partilhas do inventário. Então, muitos mais atos e muitos mais contratos e outros negócios jurídicos, eles são passíveis de registro no registro de imóveis. Então, vocês vejam, né? Temos que distinguir, temos que aprender a distinguir todas essas situações que envolvem essas serventias. Por que isso, prof? Porque se eu tenho a intenção de exercer qualquer uma atividade que se relacione com esses ofícios notariais ou registrais, por exemplo, quem advoga, quem é administrador de empresas, quem é um secretário, uma secretária, quem é um corretor de imóveis, quem é um acadêmico de direito, estagiário, quem pretende fazer concurso público, e aí em qualquer área do direito precisa ter essa distinção, tem que saber essa distinção. E também quem quer, uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, trabalhar um tabelionato, um registro de imóveis, seja concursado como tabelião ou registrador, após se formar em direito, né, tem que ser bacharel em direito para prestar o concurso, ou ter 10 anos de prática em qualquer uma dessas serventias, estabilizado também para concurso, e quem quer trabalhar como auxiliar de cartório e qualquer outro cargo aí. Então, essas informações, esse conhecimento do que nós fazemos, o que cada serventia tem de especificidade é muito importante. Como eu disse para vocês anteriormente, essas dúvidas não surgem só para quem está iniciando, para quem está agora chegando, querendo se inteirar. Essa dúvida, muitos profissionais com mais experiência ou com experiência também têm, porque chegam no tabelionato, eu sou tabelião de notas, chegam querendo muito, e essa é uma situação
que não têm uma informação muito geral e precisa, que querem chegar lá e fazer uma notificação, por exemplo. Então, obviamente, meus funcionários, informamos, né, que não é ali que se realiza e dizemos onde se realiza, que é no registro de títulos e documentos. De qualquer forma, espero que todas essas informações e esse conhecimento tenha sido muito útil para vocês, que essa aula tenha sido muito proveitosa e nas próximas aulas nós vamos aprofundando cada questão que nós formos conversando e, notadamente, com relação ao tabelionato de notas. Fico por aqui, agradeço a presença de vocês e encontro-os na nossa próxima aula. Beijo da Prof.